rico, nada disso. Muito boa noite a todos e a todas. Prazer nesse exercício nosso diário, quase diário. A gente hoje já tem essa felicidade de estar fazendo quase 20 palestras por mês, que é quase todo dia. E de qualquer jeito, todos nós temos um exercício diário de espiritualidade. Por favor, Camille ou Leonor, você está no lugar de baixo ou de cima? Por favor, sua filha está chorando demais em cima e está pedindo não. As crianças aqui embaixo também estão chorando, mas a mãe é outra. Nós também estamos chorando, está na hora de mamar, né? A gente veio aqui por causa disso. Só que o nosso mamar é o outro, é o mamar espiritual. Na Bíblia está que é o maná, é quase a mesma coisa. Então nós vimos até aqui com a nossa necessidade, com a nossa dificuldade, e a gente precisa olhar para a gente mesmo, para entender essa relação, entender o que a gente veio fazer aqui, entender como é que é, em que estado nós estamos e o que nós viemos buscar, o que nós podemos receber. A gente precisa pensar a respeito disso. A gente não pode repetir os mesmos atos, porque nós estamos precisando de mudança nas nossas vidas. E eu gosto muito de uma frase que fala assim: loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Vocês não acham que a loucura é isso? Então a pessoa fala assim: eu quero mudança na minha vida, eu quero que tudo mude. A começar pelo marido, a sogra, o prefeito, o presidente, todo mundo tem que mudar, menos a gente. E a vida não muda e a gente briga com a vida. Puxa, a vida não muda. Para a vida mudar, a gente precisa mudar. Gandhi tem outra frase fantástica que é: faça em você a mudança que você propõe para os outros, para o mundo. Porque a gente adora ter um plano para os outros. No trabalho, então, é uma delícia. Olha, tive uma ideia ótima para você fazer. É que é. Em família também acontece isso. Um gosta de mandar no outro. Olha, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Todo mundo tem solução para o problema dos outros. Para si mesmo, parece que a gente não tem problema. Enquanto a gente não tiver problema, nós não vamos ter solução. Porque se você não sabe aonde tem problema, você não investe naquela situação. É como na tua casa tem uma rachadura e você acha que aquela rachadura não vai dar em nada, não tem problema nenhum, apesar das pessoas falarem, dos engenheiros. Aí você pega um dinheiro, você faz o quê? Massa corrida, passa uma lixa, uma tinta por cima, e a casa vai cair mais bonita, vai cair mais bem pintada, colorida, que é uma coisa importante, uma casa cair bem pintada, não é verdade? Dá na mesma. Cair bem ou mal pintada vai dar na mesma, vai cair na tua cabeça. Nós precisamos saber que nós temos um problema, nós precisamos ter claro que o problema da nossa vida está em nós. Que a vida não muda porque a gente muda de emprego, porque muda de marido, porque muda de presidente. 10 anos atrás a gente estava comemorando, saiu o voto do Brasil, agora vai. Agora sai outra, a gente já fala, agora vai, mas já fala sem convicção. Daqui a 5 anos a gente se encontra na rua e não, agora vai. Já ninguém mais acredita que agora vai, porque a gente já sabe. No fundo, todos nós sabemos que não adianta mudar o externo se não mudar o interno. Pois Jesus, antes de percebendo que a sua vida estava por um fio, que a sua missão estava no fim, ele fez uma oração pelos seus discípulos,
falando que, já antevendo, porque ele já sabia tudo que ia acontecer com ele, e ele falava assim: se tanto fizeram para mim, o que não vão fazer com os seguidores? E hoje é muito comum que nós tenhamos problemas por causa da religião. Eu sei que vocês não, mas diz que tem gente que tem problema em casa, porque não é todo mundo de uma religião só. Eu sei que vocês aqui, né, não tem esse problema. E a gente estranha muito, a pessoa mais superficial fala assim: nossa, mas a religião devia ser feita para unir, porque toda religião prega a tolerância, prega a paciência, prega o pensamento pacífico, a autopacificação, a mansidão. Por que a religião é fonte de desunião, desavença e conflito? Por quê? Não é estranho isso? Pois o próprio Jesus falou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Dentro de uma família serão 3 contra 2, 2 contra 1 e assim por diante. Isso foi previsto pelo próprio Jesus. Só o mais idealista que fala assim: ah não, a religião vai nos unir e nós seremos todos juntos, todos em nome do bem. Parece aquela moça adolescente que vai casar e que chega para uma mulher experiente e fala assim: nossa, eu vou casar e vou ser muito feliz agora. E a mulher mais experiente baixa a cabeça e diz: conto ou não conto? Tem gente muito jovem, noivo. Por quê? Porque é o mesmo princípio. A gente acha que as coisas são mágicas, vão mudar, agora sim, agora vai, tudo vai, daqui para frente tudo vai ser diferente. Não é assim que a vida muda, gente. A vida não muda de repente. A vida muda devagar, porque nós mudamos devagar. Não tem esse negócio: encontrei Jesus e mudou tudo. Não tem. Porque Jesus mesmo passou 3 anos com os discípulos e o melhor deles negou ele 3 vezes. O que dizem que é pior, vendeu. Mas eu não sei se é muito pior vender ou negar. Todos os outros, ninguém testemunhou, ninguém ajudou ele a carregar a cruz. Então, minha amiga, qual é a mudança repentina? Se Jesus não pode mudar repentinamente uma pessoa, quem é que pode? Ah, o meu marido, a minha sogra, meu chefe, o presidente. Para de ilusão, cara. Para de ilusão. É gostoso pensar assim, que a mudança está nos outros, que a falta de mudança está nos outros. Mas enquanto a gente continuar pensando assim, a gente vai continuar se iludindo. Ou você muda, ou não tem alternativa. Não pode nem reclamar. Não pode nem reclamar. Quem está na condução da tua vida, quer você queira, quer não, é você. Se você tiver passado para outro, vai ser por omissão. Você é um motorista omisso. No seu carro, você só deixa dirigir quem não tem carteira. Como a gente fala com orgulho, né? No Brasil, gente boa não se mete em política. Aí você fala com orgulho isso. É como se falasse assim: no meu carro, onde vai a minha família, em todo o meu patrimônio, eu só deixo dirigir quem não tem a menor noção. Quem dirige bêbado, dirige mal. Que lógica tem isso? Pois na vida espiritual a gente faz a mesma coisa. A gente gosta e aceitou por muitos séculos que no cristianismo não se podia ler o Evangelho. O que vocês acham disso? Não é interessante? Por muitos séculos se aceitou que no cristianismo nós não podíamos ler o Evangelho, não podíamos ler a Bíblia. Até porque a Bíblia estava escrita em latim. Eu sei que no tempo dos nossos avós, talvez 5% das pessoas soubessem latim. A minha avó aprendeu latim na escola, mas pouquíssimas pessoas eram escolarizadas. Ainda na minha adolescência, os jovens não sabem disso, mas a gente tinha que fazer vestibular para entrar no Martim Afonso de Souza. Quem não passasse no vestibular não entrava. As pessoas falam: como é que é isso? Pois é, mudou muito. Sou muito jovem, né? Apesar de ser muito jovem, mas na minha adolescência era muito diferente.
Então nós ainda não aprendemos de verdade essa lição. Onde está a solução dos nossos problemas? E muita gente ainda aqui mesmo vem para o centro espírita para falar assim: será que o médium vai resolver isso para mim? Será que um bom passe não tira? Será que um bom passe não resolve para mim? E a pessoa vai tomar um passe assim, né? Para ver quem é. Se não der certo com o médium, vai tentar com o outro. Vamos ver. Vai candidatando ali, vai olhando. Quem é o bom? Né? A gente já vai escolhendo. Big Brother, sei lá. Vamos votar. 0800 13 13 13, 0800 13 13 14, 13 15. Não resolve, gente. Não resolve. A vida da gente não tem mudado. Nós somos os repetentes dos repetentes. Dos quase 30 bilhões de espíritos afetos à escola Terra, só estão 7 aqui. Só 7 bilhões. E esses 7 bilhões, praticamente todos têm uma característica em comum: não aprenderam a lição do Cristo. Nós somos multi repetentes. Eu não falei todos multi porque não ia caber, nós temos que ficar a palestra toda falando em multi, porque se cada multi repetente for uma vida, se a gente tiver tido 100 vidas até agora, eu precisaria repetir 100 vezes que a gente repetiu de novo. 100 vezes que a gente tem ouvido Jesus. Mas como assim, se Jesus só está há 2000 anos? Mentira! Jesus está na Terra quando a Terra ainda era uma bola de fogo, quando não tinha uma vida humana na Terra. Muito antes de ter qualquer vida humana, ele já presidia a Terra. Está lá no livro A Caminho da Luz, que é uma preciosidade dentro da literatura espírita. Eu recomendo que as pessoas leiam, que fala da formação dos povos, do papel dos povos na formação da Terra. É precioso esse livro. E ele ali começa apresentando Jesus, coordenando a formação da Terra quando ela era uma simples bola de fogo. Não tinha nem vida vegetal ainda. Quanto mais animal, quanto mais humano. Então ele já está aqui há muito tempo. Todos os luminares que vieram, Buda, Maomé, Lao Tse, Hermes Trismegisto, todos os grandes luminares foram enviados de Jesus. Isso mostra a grande bobagem que é os seguidores, os luminares brigarem entre si. Porque é tudo farinha do mesmo saco, é tudo do mesmo time. Só que cada um adaptado àquele povo, àquele momento. É como uma escola perfeita. O professor da escola da educação infantil é completamente integrado com o professor da educação fundamental, do ensino fundamental. Do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do ensino médio e do ensino superior. Eu sei que isso não é assim na Terra, mas no projeto pedagógico de Deus há uma integração total em todas as fases. Quem quiser discutir qual o melhor professor, o do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio ou do ensino superior, vai estar fazendo uma discussão boba. Porque se você colocar o pós-doutorado lá da faculdade para dar aula na educação infantil, se descabela e não vai conseguir fazer nada. Qual é o melhor professor? Cada classe tem o professor que precisa. Cada povo teve o seu luminar espiritual. E todos eles sob a coordenação de um mesmo diretor que integrou todos esses luminares dentro do mesmo projeto político-pedagógico. Dentro do mesmo projeto que integrava todas essas partes. Muito bobo da nossa parte querer falar da superioridade de uns sobre os outros, que são todos integrados dentro de uma mesma ação, de um mesmo projeto. Pois nós, hoje, nas nossas questões familiares, os embates são muito interessantes, porque os grupos que existem dentro de uma mesma família, um acusa o outro de ser fanático. Não, vocês são muito fanáticos. Aí o outro fala, não, vocês é que são fanáticos, você não sai do centro lá, toda hora está indo no centro. Tem gente que, familiar, fala para eles, leva colchão lá pro semente, por que não vai dormir lá? Você vai lá segunda, terça, quarta, tem umas coisas assim. Tem que ouvir.
O que é fanatismo? É fazer com convicção uma coisa? É estar sempre lá? Qual a diferença que tem entre fanatismo e fidelidade? Uma pessoa ser fiel, ser convicta e ser perseverante numa ideia. Qual a diferença? É fácil distinguir uma coisa da outra? Não é. Jesus dá uma dica boa: conhece uma árvore pelos seus frutos. Não importa quantas vezes você vá numa religião, quanto dinheiro você doe, o que importa é se aquela religião está te fazendo mais duro, mais intolerante, mais arrogante, mais difícil de participar, menos aberto às diferenças e às necessidades dos outros. Se uma religião está te fechando ali dentro, essa religião está produzindo um fanático. Está usando a tua vaidade para falar assim: eu sou melhor que os outros. Será que algum espírita experiente pode falar que isso não acontece no espiritismo? Será que a gente pode dizer que não tem espírita que se acha melhor do que os outros? Claro que tem. E nas outras religiões também tem? Também tem, porque é do ser humano. É do ser humano. A gente gosta de achar que o nosso time de futebol, só ele que é roubado. Quem gosta de futebol sabe que a discussão acontece: não, eles roubam sempre o meu time, sempre roubam a favor do seu. Daí o outro vai falar: mas olha, teve tal jogo que a gente foi prejudicado pela arbitragem. Mas a gente sempre acha que a nossa vida é pior. Tem um livro de humor que fala, da Lady Murphy, que fala das filas, né? A gente sempre acha que a fila do lado anda mais rápido que a da nossa. E é uma lei constante. Se você mudar de fila, a lei permanece igual. Você muda de fila, vai olhar outra e a outra andando. Você parar. Aí você fala: filho da mãe. Aí você vai para outra e a tua anda. E o gramado do vizinho é mais bonito que o seu, a esposa do vizinho é mais bonita que a sua, e vai por aí afora. Sempre a vida do outro é mais fácil. Nas discussões familiares, final de ano, quando junta a família, não tem uns cunhados que vêm com essa para você? Não, você que tem uma vida boa. Vai saber. Vai para minhas caixas para tu ver, né? A gente sempre acha. Então, nós temos um salto, nós temos uma posição de maturidade que está sendo necessária para o nosso crescimento espiritual. E a gente ainda está longe disso, por isso que a gente vem conversar a respeito disso. Nós vemos a nossa incompreensão, porque se há solidão e incompreensão, se todos nós de alguma forma nos sentimos solitários e incompreendidos, a solidão e a incompreensão mais dura de sofrer é aquela que você sofre porque está fazendo certo. Ser incompreendido e ficar sozinho, ninguém te apoiar quando você está fazendo coisa certa, é o mais difícil de bancar. Não é verdade? Porque quando você está fazendo uma coisa meio errada e descobre, você... O guarda parou quando você estava com um carro com um documento irregular. Mas quando você está com tudo certo, e o guarda para e ainda consegue achar algum pego em alguma coisa para te achar uma multa, aí você fala: caramba, aí é sacanagem. Então a dificuldade maior da incompreensão e da solidão que a gente tem é quando a gente está fazendo a coisa certa. E a gente é muito reprimido porque está fazendo coisa certa. Muito. Todos os luminares foram reprimidos por estar fazendo a coisa certa. São Francisco de Assis, filho de um grande rei local, que foi chamado pelo Papa à época das Cruzadas para matar muçulmanos. Porque o Papa naquela época falava que o desejo de Deus era que eles saíssem para matar muçulmanos e conquistar a terra prometida, que era Jerusalém. E o pai dele, o pai de Francisco de Assis, falou assim: você vai chefiar o nosso exército para ir até a terra prometida matar muçulmanos. Um parêntese: hoje os espíritos nos revelam que essa ânsia de alguns muçulmanos por matar os cristãos, dizendo que a vontade de Allah que se mate cristãos nas jihadis, que são as guerras santas, mesmo nome que o Papa dava para as cruzadas,
é só a outra face, é só a vingança histórica que está sendo feita, que é uma bobagem, mas a vingança, ela é uma bobagem que infelizmente bate em todos nós. Relações entre irmãos, tem vingança, vizinhos, cônjuges, né? Então, nós tivemos as cruzadas, e quando Francisco de Assis recebeu essa ordem, ele falou o que para o pai dele? Não, eu não vou. Você vai. Não vou. Vai. Não vou. Vai. Não vou. Eu vou te deserdar então. Tirou todos os bens, tirou o direito de herança de Francisco, tirou o título a qual ele teria direito pela ordem sucessória, e ele fundou uma ordem religiosa através das suas convicções, do pobrezinho da Úmbria, uma das ordens religiosas mais simples, mais próximas do cristianismo primitivo. Buda fez o mesmo movimento, também filho de um grande rei, também abdicou de tudo para andar feito um mendigo por toda a Ásia, ensinando, aprendendo e evoluindo espiritualmente. Quando a gente olha hoje a história desses profetas, e quando a gente vê um filme sobre a vida de Jesus, fala assim: como é que pode ser uma pessoa ser tão mal interpretada assim, sofrer tanta repressão sendo tão bom? Quando a gente viu o filme sobre a vida de Chico Xavier, uma criancinha que começou a ver o espírito, e a madrasta dele fincando o garfo na barriga, no corpo dele, reprimindo, aterrorizando uma criança porque ela dizia que via espírito. E a gente fala: como é que um homem tão bom como Chico Xavier pôde ser oprimido já desde a infância? Como é que ele pôde depois passar por situações como repórteres? Talvez alguns de vocês saibam dessa história, mas a revista O Cruzeiro mandou dois dos seus melhores repórteres para fazer uma pegadinha com Chico Xavier. Se apresentaram como repórteres estrangeiros, falando em outra língua, com nomes falsos. Entrevistaram Chico através de um intérprete, etc., com o seguinte pressuposto: se o cara for bom, vai saber que a gente está fingindo. E fizeram toda a papagaiada dele e o Chico nada. Quando eles estavam saindo, ele deu uns livros de agradecimento para eles, e eles fizeram uma reportagem desancando Chico Xavier, a grande farsa. Acabaram com a reputação desse homem. 2 semanas depois da entrevista, que um deles foi abrir o livro e estava lá: ao repórter tal, o nome completo de cada um deles no livro. Mas a reportagem já tinha lido, já tinha sido feita, já tinha acontecido tudo isso. Quantas vezes Chico Xavier não foi chamado de homossexual, de ladrão de dinheiro, de muitas outras coisas? Mas como ser um homem tão bom acabou de ser eleito, não acabou não, já faz um bom tempo, o brasileiro mais importante da história? Mas como que um homem tão bom pode ser tão perseguido, humilhado como Jesus foi? A pergunta não deve ser essa. Deve ser: como é que nós queremos ter vida boa fazendo bem, se Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, se todos os grandes nomes, Buda, São Francisco, foram altamente reprimidos? Fazer o bem causa reação. Fazer o bem causa problemas. Numa sociedade marcada por erros, cada vez que alguém dá um bom exemplo, ele vai sofrer uma reação. É uma lei da física. A cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É uma lei da física. Lembra da 6ª série? Quem não lembrar vai levar ponto negativo. Nós sofremos reação, mas nós sofremos muito pouco, porque a nossa ação é pequenininha, então a reação à nossa ação é minúscula.
Quem veio como um grande educador, como esses citados, eles vieram para dar uma chacoalhada espiritual na terra, porque estava precisando de grandes lições. E para isso, as ações deles não eram pequenininhas, as ações deles eram vigorosas. Portanto, a reação só podia ser de igual intensidade e sentido contrário. Nós nos revoltamos, nós nos indignamos por ter uma reaçãozinha de nada ao que a gente faz. Mas vamos olhar Jesus, vamos olhar Chico, vamos olhar Francisco, vamos olhar Buda, vamos olhar qualquer pessoa que faça diferença. Quem passou aqui na vida e foi muito bem compreendido e elogiado por todo mundo, será que é tão bom assim? Pensa comigo. Chega um desses políticos bem pilantra, dá um tapa nas suas costas e fala assim: eu te admiro muito, você pensa como eu, você é uma pessoa muito importante, eu sempre admirei você. Você fala: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, muda isso aí. Se eu penso como você, se eu ajo como você, eu vou me auto-suicidar a mim mesmo. Deve ser dado 3 tiros na cabeça, né? Auto-suicidar a mim mesmo, 4. Nós não podemos querer ter reconhecimento pela terra, nós não podemos querer ser bem medidos por uma medida errada. Nós queremos reconhecimento aqui na terra, quando Jesus deixou claro que os valores da terra e do céu são muito diferentes. Ele falou: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso não quer dizer que quem é de Deus tem que ser pobre, tem que gastar tudo, tem que jogar tudo fora. Não é isso. Isso quer dizer que a gente não pode se submeter à lógica do dinheiro, viver submisso à lógica do dinheiro, que é quem tem mais é mais, quem comprar mais, quem possuir mais é mais importante do que quem não possui, fazer de tudo por causa do dinheiro, ser um servo do dinheiro, submeter a sua vida ao dinheiro. Não é negar o dinheiro, não é negar o dinheiro, é não se submeter à sua lógica, ganhar o seu dinheiro, sobreviver, viver com dignidade, mas não fazer de tudo pelo dinheiro. Quando a casa está pegando fogo e a televisão de 20 polegadas que você pagou uma prestação só está ali dentro, mas o filho está no 2º andar, se você ficar em dúvida, peraí, o filho da despesa. A televisão, se for embora, eu vou ficar 20 meses pagando sem ter televisão. Se você começar a fazer conta, você não tem dúvida. A televisão e depois, se der tempo, a criança. Isso é uma brincadeira, porque dificilmente alguém tomaria uma decisão assim, mas está cheio de cristão optando pelo dinheiro. Vocês lembram, um dos primeiros filmes que sensibilizou muita gente sobre a questão da espiritualidade foi Ghost, né? Passa tanto na televisão que todo mundo já deve ter assistido umas 2.697 vezes. Ali, em outros filmes, você aprende que a mediunidade nos Estados Unidos é o quê? Profissão. É uma profissão. Não é a Whoopi Goldberg, né? Ela é médium e ela ganha dinheiro com aquilo. Só que de vez em quando vem espírito para dar orientação, e de vez em quando não vem. E quando não vem, ela se viu muito assim. Quem não sabe imitar um preto velho? Gente, eu tô no espiritismo desde que eu era pequenininho. A gente sabe imitar. Tranquilo, se eu precisar arrancar dinheiro de vocês, aí você já sabe, eu não sou médium, não cai nessa, tá? É fácil ser pilantra, gente. É fácil arrancar dinheiro dos outros. Por isso é que a gente precisa ser radical em termos dessas questões. Ganhe o seu dinheiro com a sua profissão. Serviços espirituais têm que ser de graça. Dai de graça o que de graça recebesse. Aí vem alguém mais crítico, que é bom ser crítico no espiritismo, e fala assim: mas não me pediram para pagar uma
rifa aqui no Semente, toda hora tem rifa. Toda hora tem rifa. E alguém pode falar, peraí, como é que é isso? O que não pode é cobrar de serviços espirituais. Nós vamos instalar uma roleta ali naquela porta. Quem for tomar passe, quanto? 5, tá bom? 5. Aí, isso é completamente abominável, porque o dom espiritual veio para todas as pessoas gratuito. E de graça tem que ser repassado. Agora, água, luz, material de limpeza, copinho, ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado, etc, 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 ainda não está vindo de graça. Certo? É isso que precisa pagar. E isso precisa ficar claro. Ninguém, vamos lá, atendimento preferencial, vai começar o passe. Primeiro quem comprou rifa. Primeiro quem comprou 2 números de rifa. Depois quem comprou umzinho só. Um número de rifa só. Quem não comprou vai ficar por último se der. É o SUS, certo? Então você tem cidadão de 3 em 1 particular. Você telefona para um médico e fala assim, tem consulta? E a pergunta é? Todo mundo já foi discriminado, né? Você começa a falar assim, não, meu convênio é tal. Está em 2 meses a agenda do doutor. Aí no particular, opa, amanhã. Cidadão de... não tinha agenda, mas passou a ter. Vamos fazer assim também aqui, né? Quem sabe vende mais rifa. Então, não sei se vocês entenderam. Dinheiro é fundamental para qualquer organização humana. Mas quando ele começa a remunerar o palestrista, podia ter uma dessa. Quando começa a remunerar o passe, quando começa a remunerar a orientação espiritual, a gente precisa ficar alerta, porque Jesus já deixou claro, dai de graça o que de graça recebeste. Mas quando tem que pagar as contas de manutenção, voluntariamente, sem discriminação entre quem dá e quem não dá, porque eu fiz brincadeira aqui, óbvio. Se alguém falar para vocês que comprando a rifa você vai ter mais direito a alguma coisa, cara, fala pra gente, porque isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Quem for para feijoada, né? Quem for para feijoada, ele tem mais direito. Nada. Nós somos todos atendidos igualmente, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Como é que essa lógica pode prevalecer e a gente pode trazer essa lógica para dentro das nossas famílias? A lógica do dinheiro também está dentro das nossas famílias. Sempre que se reúne um pouco mais de gente, quem vem com um carro novo, certo? Quem vem com a roupa mais bonita em casamento, metade do assunto do casamento é a roupa, a outra metade é a comida que serviram. Porque a primeira pergunta quando você volta do casamento, e a noiva estava linda? E a segunda pergunta é, e a comida estava boa? Matrimônio é quase a mesma coisa que patrimônio. Bom partido, o que é um bom partido? Um homem ou uma mulher amorosos, companheiros, que repartem com você todas as coisas, não é isso? Nós precisamos perceber, gente, assim como o computador funciona mal ou bem pelos programas internos que ele tem dentro dele, os nossos programas que dirigem as nossas ações são os nossos valores. Aquilo que você alimenta na tua cabeça é o que você vai fazer depois. Muita gente, todo mundo que tem filho, já pensou uma coisa assim: pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Fala a verdade. Quem tem filho e nunca pensou isso, levanta a mão. Pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Quem tem filho e nunca pensou isso? É uma tremenda bobagem. Você está programando o teu computador para fazer terríveis bobagens. Vocês duvidam disso? Então é assim, vou contar uma história que você já conhece. Um pai
provavelmente por conflitos entre a sua atual mulher e a sua ex-mulher, resolveu ficar contra a sua filha. O que você acha disso? A filha da primeira mulher começou a ser um empecilho na vida dele, porque a primeira mulher estava brigando com a segunda. Isso quase não acontece. A criança no meio levando paulada. E esse homem resolveu tomar uma decisão: vou atirar a minha filha do 6º andar do meu apartamento. Depois que ele fez isso e que caiu em si da bobagem que tinha feito, a primeira providência dele foi: pai, fiz uma bobagem. O pai foi ajudar o filho? O pai deve ajudar o filho? Claro que deve. Todo pai deve ajudar o filho. Mas o que é ajudar o filho? Aí é que é a questão. Que todo pai deve ajudar o filho, isso é fora de questão. Mas o que é ajudar o filho numa situação como essa é uma outra questão. Se esse pai, sabe como é que ele tinha programado o coração dele e a mente dele? Pelos meus filhos eu faço que nem nós. E ele foi lá, e enquanto ele limpava o chão do sangue da neta, ele foi, com advogado que era, engendrando que tipo de informação, que tipo de história eles iam contar para a polícia. E ele estava fazendo isso por quê? Por quê? Porque pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Ah, mas Jesus não mandou a gente amar o próximo? Mandou ou não mandou? Mas esse é o 2º mandamento, não é o primeiro. Jesus falou assim: o maior mandamento da terra é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um 2º mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer o quê? Que a gente deve fazer quase qualquer coisa pelos filhos. A gente não deve fazer qualquer coisa pelos filhos, porque em primeiro lugar está o nosso amor a Deus. Deus é o quê? A bondade absoluta, a justiça absoluta, a beleza absoluta. Então eu faço tudo pelo meu filho, tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for certo. Aí, meu amigo, aí você vai ver mães analfabetas que nunca conseguiram ter uma cultura acadêmica e que sabem pelo filho que o filho fez bobagem aquele dia e só falta pegar pela orelha aquele marmanjão, talvez nem alcance a orelha do cara, e leva até onde? Leva até a delegacia, porque ela não ama o filho. Essa mulher tem um conhecimento de cristianismo, um conhecimento de moral e de ética superior a todos os letrados e cheios de cargo do mundo. Pelo filho dela ela faz qualquer coisa? Melhor que todos nós aqui na sala, hein? Melhor. Quando você vê uma história dessa, você fala assim: nossa, como é que pode uma mãe fazer isso? E tem gente que condena ainda. Que mãe é essa que faz um negócio desse? Nós precisamos programar bem o nosso computador, porque se ele estiver bem programado, no momento de tomar a decisão, ele vai tomar a decisão certa, a decisão justa. É para isso que serve uma religião. Não serve para você melhorar o emprego, comprar carro novo, ser promovido. Nós estamos aqui para ter atendimento. Praticamente 100% de nós estamos aqui para sermos atendidos. Nós queremos ter atendimento. E o que eu estou falando para vocês é que a nossa verdadeira sede é por entendimento. Nós precisamos entender o que é melhor para a gente e buscar o que é melhor para a gente. E o que é melhor para a gente é nos afiliar à vontade de Deus, ao que é certo, ao que é bom e ao que é justo. Se você aceita esse ponto de vista, busque a sintonia, busque o bem, busque o nosso modelo na rua, porque é na rua que é o lugar de ser cristão. Como Jesus faria essas coisas?
Como é que eu posso fazer isso? O que é o certo, o que é o justo para eu fazer? E aí você vai ter condições de executar o bem na sua vida. Não falar, porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Obrigado, gente. Boa noite.